A nossa entrevista ao vivo aqui no estúdio. Hoje eu recebo a urologista Carla Avelino. Boa tarde, doutora. Boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Vamos começar falando sobre o Novembro Azul, claro, né? É o mês da campanha que reforça as ações de prevenção, de cuidados que o homem deve ter com a própria saúde. E entre as doenças mais comuns, a gente sabe, está o câncer de próstata. Qual a taxa de incidência do câncer de próstata aqui no Rio Grande do Norte? O câncer de próstata ele atinge 1 a cada 6 homens ao longo da vida. Então, realmente é o câncer que mais atinge o homem. Certo. Aí, qual é o perfil desse homem que tem mais probabilidade de ter um câncer de próstata? Existe o histórico familiar? O que é mais... que pode determinar esse diagnóstico? O paciente que tem um histórico familiar de parente de primeiro grau, ou seja, o pai ou o irmão, ele tem um risco aumentado de câncer de próstata. Fora isso, o paciente obeso, aquele paciente que não faz atividade física, alimentação, isso também influencia. Mas o risco maior realmente é o histórico familiar. E o homem mais jovem, ele também corre o mesmo risco que o homem mais idoso? Não, o câncer de próstata é justamente o envelhecimento da próstata. Então, existe casos de câncer em paciente jovem, mas é muito raro. O câncer de próstata, normalmente ele ocorre a partir dos 50 anos de idade. Assim como o câncer feminino também é mais comum em mulheres mais idosas do que mulheres mais jovens. Isso. Mas a mulher mais jovem não está livre de um câncer de mama, de um câncer, né, de útero. Por isso que eu perguntei sobre a idade do homem, né? Se o homem jovem estaria realmente, totalmente... ele não é isento, mas é muito raro. Isento e protegido, né? Não, né? Então é o envelhecimento da próstata que causa o câncer de próstata. Isso. Interessante. Agora, esse tipo de câncer, ele tem quais sintomas, né? Quando é que o homem tem que dizer, não, tá na hora de eu procurar o médico? Esse é o grande problema, Margot, é que o câncer de próstata, normalmente, ele é assintomático. Normalmente, ele não dá sintoma. Por assim isso como os cânceres femininos também, né? São silenciosos. São silenciosos. Então, se você for esperar algum sintoma para procurar o médico, já é tarde. Então, o câncer de próstata, a gente fala que o paciente tem que ir periodicamente, porque ele não dá sintoma. A partir de que idade, mais ou menos? 40, 50? 45 anos, o paciente que tem histórico familiar, que tem pai ou tem irmão com câncer de próstata, e 50 anos na população em geral. E se não tiver histórico, aí começa um pouquinho mais tarde? Isso. E a raça negra também, ela necessita, a incidência é maior, então, começa aos 45 anos também. Nossa. Agora, quais os exames que devem ser realizados? Então, o famoso exame do toque, ele realmente ainda continua, tá certo? Ele não caiu de moda. Não caiu de moda também o preconceito, né? Exatamente. Então, assim, o câncer de próstata são basicamente 2 exames, é o PSA e o toque retal. Para rastrear, isso é o rastreamento. O diagnóstico só é feito com a biópsia. Porém, a gente não vai biopsiar todos os pacientes, a gente vai biopsiar aqueles pacientes que têm um risco. Quem são eles? Aqueles que têm o toque alterado ou o PSA alterado. Agora, quando a cirurgia é a única alternativa? Quando você tem o diagnóstico, é isso que eu disse, quando você faz a biópsia, na biópsia você tem o diagnóstico de câncer de próstata, a alternativa, sim, o padrão ouro ainda é a cirurgia. Certo. Mas existe tratamento antes da medida drástica da cirurgia, ou não? Não, por câncer de... Assim, o câncer de próstata é um câncer que a gente sempre conversa muito com o paciente. Não é um câncer que no comecinho da doença ele tem um controle via quimioterapia e radioterapia? Não, a gente pode discutir a radioterapia ao paciente, a gente pode ter essa opção da radioterapia, mas a quimioterapia não. A grande discussão é radioterapia ou cirurgia. Então, a discussão ela vai muito de paciente para paciente. A gente avalia a idade do paciente, os riscos, as comorbidades e o grau do câncer. Então, a gente pode avaliar, tem paciente até que a gente conversando, analisando, se um paciente for muito idoso, baixo risco, a gente pode até acompanhar esse paciente. A cirurgia pode levar à impotência? Pode. Infelizmente, é uma das grandes complicações da cirurgia é a impotência, porque o nervo peniano ele é colado à próstata. Então, quando a gente vai operar, independente não tem imprudência, imperícia, mas é porque realmente o nervo passa do lado e pode acontecer.
Então, além do preconceito em relação ao exame preventivo, que é o toque, há também um medo muito grande de perder a impotência em caso de cirurgia. Isso, de alguma forma, não afasta o homem não dessa prevenção? Isso, afasta o homem de duas formas, tanto por conta do toque, como pelo diagnóstico. Ele não quer receber o diagnóstico, ele não quer saber que ele vai precisar ser operado e o risco de impotência. Então, realmente, esse preconceito é que faz com que o homem nem procure, para ele não ter o diagnóstico. Então, isso realmente pode acontecer. E qual é a incidência de morte aqui no estado? Assim, a incidência, ela vai de 1 a cada 35 homens. Então, se você tem um diagnóstico de 1 para cada 6, o óbito, ele é de 1 a 35. Então, você vê que a diferença é grande. Por quê? Porque o câncer de próstata é um câncer lento. Ele tem, quando a gente diagnostica recente, ele tem um índice de cura de mais de 90%. Então, por isso que a gente diz que tem que ir anualmente, porque a gente consegue acompanhar logo no início. Sim, mas pegando então no início, vou repetir porque eu ainda não entendi direitinho. Pegando no início, né, fazendo o exame e tal, e descobrindo o tumor ainda no iniciozinho da doença. Não precisa de cirurgia e a quimioterapia, não, a radioterapia, né, que a senhora falou, pode acabar com esse câncer, não necessariamente tendo que partir para uma cirurgia, ou não? Não. Ou a cirurgia, em descobrindo o tumor, tem que tirar de qualquer jeito? É o que tem um índice de cura maior, é a cirurgia, ainda é a cirurgia. Certo. E esse tumor sendo tirado logo no início, o risco de impotência é bem menor? É bem menor, porque quanto maior o tumor, maior o risco da gente lesar o nervo. Tá certo. Então vamos deixar uma mensagem aí, né, para os homens do Rio Grande do Norte para procurarem os exames preventivos o mais rapidamente possível, que as chances de cura e de não, de repente, ter como sequela a impotência é bem maior, né? Isso, graças a Deus a gente tem um mês para essa conscientização, para trazer o homem ao médico. O homem, ele precisa vir ao médico, não só a partir dos 45 anos, mas desde a sua adolescência, para orientação e para quebrar essa cultura de que até 45 anos parece até que o homem não adoece. Então, assim, graças a Deus tem essa consideração que é o Novembro Azul, não só do câncer de próstata, mas da saúde do homem. Pois é, não só em novembro, não só no Novembro Azul, mas no ano inteiro. Obrigada, doutora Carla Avelino, urologista. Obrigada pela sua participação aqui. Boa tarde. Olha, vamos agora para um rápido intervalo comercial e na volta você confere que já começou a segunda etapa de vacinação contra a febre aftosa. E ainda confira a agenda dos candidatos.